Bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos para louvar, cultuar o nome do nosso Senhor Deus e convidar-vos a que juntos pudéssemos ficar de pé, pode ser? E vamos iniciar o nosso ato culto com uma passagem que se encontra lá em João 8, versículo 12. Então, ainda que possa estar a ser projetado o texto bíblico, os irmãos sintam-se convidados e desafiados a abrir, quem tiver a Bíblia. João 8, versículo 12. E diz-nos assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E é interessante que o Evangelho de João tem vários eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a luz do mundo. E onde Jesus habita, onde Jesus está, não pode haver trevas alguma. E quando nós lemos lá em João 1, o versículo 5, nós encontramos que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra elas. Então nós hoje estamos aqui porque Jesus veio, e Jesus veio trazer a luz que ilumina os nossos corações, a luz que pode nos dar uma vida nova, uma esperança viva que não cessa. E é por isso que nós viemos render graças, nós viemos render louvores a este Deus tão bom, que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. Então nós vamos começar por um cântico que diz: brilha Jesus, enche a terra da tua glória, com o teu poder vem nos inflamar. Vejo a luz do amor brilhando. E que realmente Jesus em nós, possamos nós também refletir Jesus ao mundo. E é por isso que nós estamos aqui para ser meros peregrinos sem missão, meros peregrinos sem propósito, mas nós estamos aqui também para refletir a luz de Jesus ao mundo. Nós estamos aqui para salgar a terra. Então eu convidava que juntos, com alegria, pudéssemos começar com este cântico: brilha Jesus. Enquanto isso, de forma ordeira, quem desejar pode vir aqui à frente colocar o seu euro missionário, a sua oferta, para que nós, enquanto igreja, possamos estar a abençoar pastores, projetos e ministérios que estejam a necessitar. Vejo a luz do amor brilhando.
realmente, Senhor, que o Teu nome possa brilhar nas nossas vidas, neste mundo, todos os dias, Senhor Deus. Nós te somos gratos pelo Teu grande amor, Pai, que apesar do nosso pecado, mesmo assim Tu enviaste o Teu Filho, o Teu único Filho, para que nós pudéssemos viver, Senhor Deus. Obrigado porque no mundo que estava em trevas, que estava perdido, que estava vazio, Tu traz-nos a luz para nos dar uma esperança, Senhor Deus. Obrigado pela vida eterna que nós encontramos por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque com Jesus ao nosso lado, Pai, nós sabemos que podemos descansar, Pai. Nós sabemos que temos alguém a cuidar de nós. Nós sabemos que temos realmente o repouso eterno à nossa espera, Senhor Deus. Por isso, Pai, nesta hora nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, Pai. Nós queremos prestar-te honras, prestar-te toda a glória que só Tu mereces, Senhor Deus. Realmente, Pai, que Tu possas estar a trabalhar e a moldar os nossos corações conforme a Tua vontade revelada na Tua palavra, Senhor Deus. E que este culto seja para Ti, Senhor Deus. Que realmente Tu possas retirar de nós todas as distrações, tirar de nós todo aquilo que está a impedir realmente um louvor perfeito que Te é agradável, Senhor Deus. E que Tu Te alegres com as nossas vozes, Tu Te alegres com os nossos corações, Senhor Deus. Provoca em nós, Pai, faz em nós corações contritos, corações quebrantados, para que nós possamos ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Ainda de pé, aqueles que puderem, e convidava que pudéssemos ir até Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versos 11 até ao 14. Hebreus 9, 11 a 14, e diz-nos assim o autor de Hebreus: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E nós falávamos que Jesus é luz. E este Jesus, enviado por Deus, veio a um mundo que estava em completa escuridão. E Ele veio expiar os nossos pecados. Ele veio oferecer-se como um sumo sacerdote. E Ele, quando se ofereceu, não era como aqueles animais que eram oferecidos lá do Antigo Testamento, que anualmente tinham de ser sacrificados para expiar o pecado do povo. Não. O autor dos Hebreus é claro e a Bíblia é clara. O sacrifício de Jesus, uma vez para sempre, é válido. Ele permanece. Ainda hoje ele é válido. E quando nós olhamos para este texto, vemos que Cristo, ele veio como sumo sacerdote. E pelo seu próprio sangue, nós podemos obter eterna redenção. Jesus pagou o preço. Ele pagou o nosso resgate. Nós sem nos aperceber que nós éramos escravos do pecado, mas Jesus, como oferta voluntária e em obediência ao Pai, Ele vai e entrega-se. Então nós vamos continuar a louvar este Deus tão grandioso, que deu o seu único Filho para que nós pudéssemos viver. E vamos cantar o hino 89 do cantor cristão, o poder do sangue. Se há poder, esse poder está na morte e na ressurreição do seu Filho. Almas de estudo maligno está.
sim, eu aceito o dom de Jesus. Jesus veio para oferecer salvação. Todo aquele que crê nisto, todo aquele que confessa, será salvo. E nós vamos continuar a louvar o nome do Senhor Deus. E nós vamos dizer: Senhor Deus, eu quero adorar-te, eu quero humilhar-me. E a verdade é que Jesus veio da glória e Ele esvaziou-se. E Ele veio como servo, Ele veio servir o Pai, servir-nos. E de forma obediente, Ele entregou-se a nós mesmos, a si mesmo, para que nós pudéssemos obter salvação. Então, durante este cântico, vim para adorar-te, eu quero humilhar-me. E se há alguém que nós nos devemos ajoelhar, quebrantar o nosso coração, deixar lá tudo, é aos pés do Senhor Jesus Cristo. E o cântico, o refrão diz: só tu és precioso, só tu és digno, só tu sempre és tão bom para mim. E no mês em que nós falamos sobre a bondade de Deus, se há alguém que é bom, esse bom é o Senhor Deus. E durante este tempo nós vamos fazer a oferta dos dízimos e das ofertas. Eu convidava o irmão Lourenço e o irmão Rogério que nos pudessem auxiliar neste momento, e aqueles que nos visitam de alguma maneira se sintam obrigados a participar. Este é primeiramente um dever dos membros desta igreja para sustento do templo, dos ministérios. Então, com alegria e em adoração sincera, quero adorar-te, quero humilhar-me. Sendo a luz, tu vieste a
Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Senhor Deus com o irmão Rogério. Graças te damos, Senhor Deus, porque nesta manhã estamos aqui unidos em teu nome, Senhor Deus, para te louvar, Senhor, para te engrandecer, para te prestar culto, Senhor, porque só tu és digno da nossa gratidão, do nosso louvor, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que de facto tudo quanto se possa aqui, Senhor, possa ser o teu agrado, Senhor, e que seja feito, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Obrigado, Senhor Deus, por a vida de cada um dos presentes, Senhor. Também te rogamos por aqueles que não podem estar. Tu sabes os motivos, Senhor, que tu todos confortes e abençoe, Senhor Deus. Nesta hora também te queremos consagrar estes dízimos e ofertas que foram levantadas em teu nome, Senhor. Pedimos a tua sabedoria, Senhor, para a sua utilização. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Os irmãos têm o mandato de cantar e a preparação. Que Deus é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. E com todo o fogo eu vou cantar e louvar o seu nome. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Meu Pai, e que amigo és, e agora eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me 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 seguirá, me segu
Senhor.
Há pouco estávamos aqui agora a ver as crianças a sair e se os irmãos repararem, elas hoje vieram muito ordeiras. Mas há domingos em que há um ou outro que vem assim um bocadinho mais... Como? Saltar mais. Correr mais. Agitar mais. Nós chamamos elétrico. Aquela criança é muito energética ou nós dizemos muito elétrica, mexe-se muito. Mas quando nós pensamos que estamos ligados à corrente, não pensamos numa criança assim muito agitada. Vamos abrir em 1 de João. Vamos abrir em 1 de João, capítulo 1, e vamos ver a luz. A luz, não estou a falar da conta da eletricidade, não estou a falar desta iluminação que temos aqui, não estou a falar da energia que caracteriza os mais novos e que os faz correr, saltar e parar nunca. Sempre mexer, mas 1 de João, capítulo 1, versículo 5, vemos como é bom estar ligados a esta luz e viver debaixo da bondade de Deus, porque diz-nos o versículo 5, que é a base doutrinária para a nossa vida. O primeiro versículo que vamos ler diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Irmãos, vamos ler novamente o versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Esta é a base doutrinária para a vida. Deus é perfeito. Nele não há qualquer vestígio de pecado, não há qualquer vestígio de erro, nem imperfeição à distância, nem maldade. O versículo 5 é a base da nossa, é o princípio da nossa confissão. Deus é puro, Deus é perfeito. E aqui a expressão é luz. Luz. A pureza total de Jesus, que Jesus é Deus, e quem esteve na classe da Escola Bíblica Dominical desta manhã ouviu, Jesus é Deus, garante que toda a Escritura é verdadeira, toda a Escritura é eficaz. Porquê? Olhando para o versículo 5, e nele não há trevas nenhumas. Se tivesse existido uma falha em Jesus, então o seu sacrifício não teria validade. Se em Jesus existisse um erro, uma imperfeição, então a sua oferta não teria eficácia. E nós ainda estaríamos debaixo do poder do pecado. A morte ainda era o inimigo vencedor, mas, versículo 5, sabemos que não é assim. A completa integridade ou a perfeição de Jesus eleva a nossa fé, a nossa certeza na divindade de Jesus, porque Deus é luz e não há qualquer falha, não há qualquer interferência, não há qualquer imperfeição em Deus. Nós temos a certeza de que Jesus morreu em nosso lugar, o seu sacrifício foi eficaz, é válido e nós estamos perdoados. Nós temos a bondade de Deus aqui a revelar-se em nós, pela perfeição de Deus, pela integridade de Deus, pela completa santidade de Deus. E isso faz-nos viver com esperança, porque a bondade de Deus é uma revelação da sua perfeição. O Deus perfeito é bom a ponto de se revelar. Apesar de ser perfeito, Deus revela-se à nossa vida. E nele, versículo 5, temos a certeza de encontrar a perfeição. Deus é luz. Quem é que recebeu esta mensagem? Os discípulos de Jesus. Quem é que partilha esta mensagem? Os discípulos de Jesus. De quem recebemos esta mensagem? De Jesus. Então, nós como discípulos temos a responsabilidade, versículo 5, de vos anunciar. E vos anunciamos. Nós podemos ter a certeza, podemos descansar nesta manhã, de que temos os nossos pecados perdoados pela bondade de Deus. Temos os nossos pecados perdoados pela eficácia do sacrifício de Jesus, porque, versículo 5, Deus é perfeito, Deus é completo, Deus é luz, e então os nossos pecados estão perdoados, porque só Jesus é perfeito. Mas o versículo 6 fala-nos de que a luz não tem relação com a hipocrisia, não tem relação com a maldade. Versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos
e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 6 chama a atenção porque diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, e agora vejamos, e ainda assim andarmos em trevas, o versículo 6 não usa uma palavra suave, não usa um eufemismo, mentimos, ou somos mentirosos, ou praticamos a mentira, ou vivemos na mentira, porque esta palavra abre de imediato uma compreensão para algo que não acontece. Há uma oposição e andarmos nas trevas. Se dissermos, versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, então isto não é possível. A luz não tem hipocrisia. Às vezes em nossas casas acontece termos um pico de luz. As lâmpadas parece que piscam. E não é por nem sequer chega a um segundo, mas parece que a luz vai abaixo. Versículo 6. Não há esta possibilidade de haver um pacto com Deus, com a luz e as trevas. O que é que João está aqui a escrever? Está a dizer que se exige uma coerência entre palavras e atos. Posso afirmar aos irmãos que estou a começar a preparação para mais candidatos ao batismo. Estão aqui deste lado, aqui em cima, e querem conseguir fazer este movimento assim, olhar para o Afonso e o Simão, por ordem alfabética, ou para o Simão e o Afonso. Eles estão a começar a fazer a preparação para o batismo e estávamos a ver na semana passada a declaração da Bíblia. A Bíblia é a nossa única e suficiente regra de fé e prática, ou seja, acreditamos, mas, versículo 6... não somos hipócritas. Acreditamos e vivemos. Então, há uma coerência, escreve aqui João. Existe uma coerência entre palavras e atos, entre crença e aplicação ou prática. Dizer que se acredita em Jesus, que Ele é Deus, que Ele é perfeito, que Ele é completo e que Ele morreu em nosso lugar, isto é excelente. Versículo 6. Depois não pode haver um abandono para as práticas pecaminosas, porque aí estamos diante de mentirosos. Nós chamamos a isto um novo nascimento, uma nova vida. Ou seja, acreditamos na eficácia do poder, do sacrifício de Jesus e depois continuamos a viver como vivíamos antes de o conhecer. Não é possível. Daí o versículo 6 estar a puxar pela nossa coerência. Porque a bondade de Deus nunca nos leva para a mentira, a bondade de Deus nunca nos leva para a falsidade, nem para a hipocrisia. Nos dias de hoje, o hipócrita é alguém que defende uma dura sanção para quem comete uma falha, para quem erra, e aqui podemos aplicar a qualquer área da sociedade, mas quando essa falha é sua ou de um dos seus familiares, exige uma medida mais suave. Não tão dura, algo mais suave. Não tem o mesmo critério. O hipócrita, nos dias de hoje, tem duas faces. Alguém que diz amar a Deus e que sente a bondade na sua vida, mas que se recusa a ser bondoso, misericordioso com outras pessoas. É alguém que pode entoar este cântico: tua bondade me seguirá, Senhor, mas que não vive, não reflete, não espelha, não expressa esta bondade para os outros. E é aqui que o versículo 6 quer chegar. E o hipócrita hoje é alguém que nos exorta a refletir a Deus na nossa vida, mas o hipócrita não revela quem Deus é na sua vida. Nos dias de hoje, o hipócrita é aquele que canta louvores a Deus, que exalta a bondade de Deus, mas que se deixa vencer pela murmuração, que promove a dissensão, a divisão. É alguém que deixa circular boatos, mesmo sabendo que não correspondem à verdade. E aqui nós podemos dizer, isto é um hipócrita. Agora vejamos o contraste. Surge aqui no versículo 7. E, irmãos, vamos ler o versículo 7. Mas, se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Não queremos viver na luz da hipocrisia. Aliás, a luz não nos leva para a hipocrisia. Mas versículo 7 diz algo muito bonito. Andar na luz, e aqui sabemos que a luz é Jesus, andar com Jesus é ser grato por esta oferta amorosa, é aceitar o seu perdão e é estender este perdão a todos os que nos magoam. Daí nós lermos o versículo 7. Temos comunhão uns com os outros. A luz não nos leva para a hipocrisia. A luz não tem pacto com a hipocrisia. A luz tem pacto. A luz leva-nos para a comunhão. Andar na luz, ou se preferirmos, sermos elétricos, não como as crianças que correm de um lado para o outro, mas sermos elétricos, estarmos ligados à luz, que é Jesus, é imitar a longanimidade. É imitar a mansidão de Jesus, mas também é revelar a mesma rejeição que Jesus teve em relação à hipocrisia, ao legalismo, à rejeição da autoridade divina, a rejeitar a ação de Deus na vida dos outros, só porque não é quando eu quero, nem da forma que eu quero. E então, versículo 7, é nós a luz leva-nos para a comunhão. Estarmos ligados à corrente, estarmos ligados à luz, significa que nós investimos na comunhão. Porque a comunhão vai muito além do culto. Mas isso nós já sabemos há muito tempo. A comunhão, versículo 7, tem de ser espiritual. Nós podemos dizer que é uma amizade em Cristo. Não é apenas o tempo de convívio. E é muito bom nós almoçarmos. Quando nós comemos juntos, nós temos um tempo de convívio. Conversamos, às vezes, sobre tantos assuntos. E é ótimo conversarmos com os outros. Chamar alguém para estar a passar um tempo de convívio é excelente. Tem de ser um tempo de partilha, versículo 7, um tempo de desafio espiritual para nos estimularmos cada vez mais a sermos parecidos com o Mestre. A luz leva-nos à comunhão. A luz leva-nos ao estímulo, leva-nos ao desafio de sermos mais semelhantes ao Senhor Jesus. O versículo 7 diz que temos comunhão uns com os outros. E agora vejamos. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A purificação de todo o pecado, eu chamo a atenção do todo. É a limpeza que o sangue de Jesus faz na nossa vida. Não há pecado que possa resistir à eficácia da ação do sangue de Jesus. Não é como aquelas manchas de gordura que às vezes aparecem em nossas casas, como aquelas nódoas que caem na nossa roupa e que parece que não saem e que estraga tudo. Não, pelo contrário, a eficácia do sangue de Jesus, versículo 7, nos purifica de todo o pecado. Não há pecado que consiga ser mais forte, que consiga resistir à eficácia de Jesus. Não há pecado na nossa vida que não possa ser removido pelo poder de Jesus. Pode ser a hipocrisia, pode ser a incoerência. Também estes são removidos, são vencidos pelo sangue de Jesus. Antes mesmo de lermos os últimos 3 versículos que temos proposto, eu quero desafiar a que agora, neste momento, façamos uma avaliação do que temos sido. O que é que eu tenho sido? Como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, irmão, como patrão, como funcionário, empregado, como colega. Eu tenho revelado estar em comunhão com Deus? Ou tenho sido um hipócrita? Tenho cantado a bondade de Deus, e é tão bonito nós cantarmos a bondade de Deus, e tenho andado nesta bondade? E eu estou a dar estas relações de marido, esposa, pai, filho, irmão, irmã, empregado, patrão, colegas. Temos revelado esta comunhão com Deus? Temos, versículo 7, revelado que todo o pecado foi purificado, ou nós guardamos algum pecado de estimação? Jesus limpa tudo, menos este, que este eu quero continuar a ter. Remove todo o pecado da minha vida, menos este, que me dá prazer continuar a pecar aqui. Não, pois não. Então vamos ler o versículo 7 novamente. Irmãos, versículo 7 diz-nos: mas se andarmos na luz,
como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A luz, que é Jesus, não nos leva para a hipocrisia, leva-nos para a comunhão, para a verdadeira comunhão. Queremos tirar algum pecado? Queremos pedir a Jesus que tire algum pecado em nós? Versículo 8. Mas se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. A luz leva-nos a um desengano, porque na sequência do abandono da hipocrisia aparece exatamente o desengano. E este é um termo que nós hoje relacionamos muito com a saúde. Quando o médico, depois de fazer a observação do paciente, informa aos familiares do estado em que o familiar se encontra, em que aquele paciente se encontra. E o médico nunca vai enganar a família. Se o familiar tem algo, o paciente tem algo leve, não vai dizer à família, é muito grave. Mas se a situação é terminal, não vai dizer à família, isto passa agora com uma água fresca. Não. Versículo 8. Não há forma de fugir à realidade. Se alguém crê na divindade de Jesus, se alguém crê na perfeição de Deus, se alguém crê na eficácia do sacrifício de Jesus, pensa que por esta razão nunca falha, não tem pecado, não erra, nunca faz nada que desagrada a Deus, então está enganado. Aliás, profundamente enganado. O versículo 8 é muito claro, mas não estamos a enganar os outros. A quem estamos a enganar? Versículo 8, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Diz-se que o pior cego não é o que não vê, é o que não quer ver. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, em mais do que uma ocasião, ele manifesta o seu desejo de não ter aquela igreja como ignorantes. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isto é, pessoas que não sabem e que não querem saber. Os que não sabem e não querem saber vivem permanentemente iludidos, a pensar que conhecem tudo, que sabem tudo e que, quando o que sabem, é pouco ou nada. O versículo 8 termina a dizer que quem pensa assim não tem verdade. Não sabe sequer quem é Jesus na sua vida. Não tem espaço para que Jesus possa entrar, porque insiste que é perfeito, que sabe que é a perfeição e que é quase uma pequena divindade que circula por aí. Quando nós sabemos, versículo 5, que a perfeição é um exclusivo de Deus. Na verdade, João está a escrever, e depois no capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer que escreve isto para que nós não pequemos. Mas se alguém pecar, tem então um advogado, como líamos há pouco na escola bíblica dominical. Mas é importante perceber, versículo 8, sim, eu vou falhar, eu vou errar, eu tenho errado, eu tenho falhado. Desenganemo-nos acerca da nossa ideia de perfeição ou ideia de superioridade em relação aos outros. E daí eu faço um apelo. Deixemos de catalogar uns como os pecadores, os ímpios, os afastados, enfim, aquela depreciação em relação a outros, aquele rótulo dos pecadores, porque eu não. Eu também sou um pecador. Um pecador restaurado, um pecador consciente de que não o devo fazer, mas não posso, não devo, não tenho o direito de dizer eu não erro. Ou os outros é que erram, eles é que erram. Este tipo de linguagem revela não só um engano acerca do que somos, mas também do que são as outras pessoas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, Lucas capítulo 9, está registada a seguinte palavra no versículo 54. Diz assim: vendo isto os discípulos, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir, como Elias também fez? Jesus, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Não entremos nesta ideia de que nós temos tudo
e eles não merecem nada. Nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. Nós vamos falhar. Não o devemos fazer. E aí é o apelo para nós deixarmos o pecado. Mas nós vamos errar ao longo da nossa caminhada. Portanto, a luz leva-nos à confissão. Versículos 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aqui chegamos ao último estágio para onde a luz nos leva, para a confissão, para percebermos o seguinte: nós temos pecado, nós não queremos pecar, nós não devemos pecar, e quando falharmos nós temos de confessar. E a confissão que aqui se encontra não é a auricular, aquela que é feita em segredo a uma outra pessoa com o objetivo de se alcançar o perdão. Não. Em primeiro lugar, temos de compreender o significado de confissão. É muito mais abrangente do que nós podemos pensar. Carrega o peso de um reconhecimento, de uma identificação com algo, com alguém. E neste contexto é reconhecer o erro. Dizer que se está errado. Dizer que aquilo que se fez ou disse ou pensou não é do agrado de Deus. Depois é importante crer na eficácia do sacrifício de Jesus, porque é exclusivamente através do sacrifício de Jesus que temos o perdão dos pecados, a certeza de que estamos limpos, prontos para viver sem pecar, como está mesmo nesta epístola, no capítulo 5, no versículo 8. E é aqui que se revela toda a bondade de Deus. Os irmãos estão a acompanhar a leitura do texto bíblico. Diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Voltamos à purificação e voltamos a toda. Não é uma parte, mas é toda. A bondade de Deus limpa, absolve e ainda capacita de uma tal maneira que não haja espaço para voltar a reinar em nossa vida o pecado. E é aqui a beleza da bondade de Deus. A nossa bondade é tão limitada. Nós bem que tentamos imitar a bondade de Deus, e devemos, mas sabemos que não vamos alcançar esta perfeição de bondade. Mas vejamos como a bondade de Deus é para nós. Limpa, absolve e limpa de uma tal maneira que não há espaço para voltar a reinar o pecado na nossa vida. Deus é tão bom que preparou uma vida limpa de pecado. Uma vida limpa de pecado reiterado, porque Ele nos purifica de toda a injustiça. Olhando para o versículo 9 e 10, ainda pensamos assim? Versículo 10 regressa àquela ideia: se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Volta à ideia do engano que estávamos a ler no versículo 8. Quem pensa que por estar limpo não volta a pecar, não comete mais erros. O que é que nos diz o texto bíblico? Faz de Jesus mentiroso e a sua palavra não está nesta pessoa. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e vai dizer algo muito importante: quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Então precisamos de olhar para este texto bíblico e perceber que a nossa ligação em Jesus não pode ser uma ligação de mentira. Uma coisa temporária. Algo que possamos fazer ao domingo, mas não fazemos depois de segunda, terça, quarta e quinta. Recuperamos na sexta, mas depois perdemos no sábado. Não. É algo que nós temos de viver. Irmãos, continuamos a pecar porque temos liberdade. Deus não vai forçar a nossa liberdade individual. Deus não vai dizer agora já estás proibido. Não, Deus vai sempre respeitar a nossa liberdade. Mas agora Ele vai preparar um caminho bonito para nós andarmos, para nós vivermos. Os irmãos podem confirmar isto em Mateus no capítulo 5, os versículos 16 e 17. A bondade de Deus é tão vasta que nos limpa, que nos purifica. Não apenas limpa no superficial, mas purifica. E é esta bondade que nos permite viver longe do pecado. É a bondade que nos permite viver afastados do pecado. Permite que vivamos sem o desejo de voltar a experimentar o desagrado a Deus. É uma bondade que nos leva a uma vida pura e limpa. O versículo 10 diz: se dissermos que não pecamos,
fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. É bom ter a consciência de quem Jesus é, do que Ele faz em nós e do que nós somos, de quem nós somos. Então, a luz que nos liga, viver ligados à luz, significa que nós não tem necessariamente de ser agitados. Sim, há adultos que são muito agitados, mas não necessariamente sermos agitados e termos sempre de fazer alguma coisa para nos sentirmos bem, se não sentirmos mal. Não. Viver ligados à luz significa que vivemos em novidade de vida. Viver ligados a esta luz significa que experimentamos a bondade de Deus, significa também que não estamos numa incoerência, ou seja, dizemos que sim, mas fazemos que não, continuamos a falar mal, a pensar mal, a desejar mal, a executar o mal. Não. Também não temos a ideia de que somos superiores. Ou seja, não estamos enganados, mas a luz leva-nos não à hipocrisia, não ao engano, mas leva-nos à comunhão. À comunhão uns com os outros e, acima de tudo, viver ligado à luz é acreditar que estamos perdoados pela bondade de Deus. Acreditar também que temos a responsabilidade de refletir esta bondade, o perdão e a comunhão no Espírito Santo. Olhando para este texto, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é a luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olhando para estes versículos, alguém quer hoje, em primeiro lugar, aceitar Jesus, receber Jesus no seu coração. Deixar de lado tudo aquilo que não é verdade. Alguém quer ficar ligado a esta luz. E aos que já estão, eu pergunto, há algum pecado, alguma maldade que ainda não tenha sido removida que queira fazê-lo hoje? Queira convidar Jesus com o seu poder, a eficácia do seu sacrifício a remover isso hoje? Então quero convidar que possamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado porque Tu vieste para Te entregar em nosso lugar. Pedimos-Te que nos perdoes, que nos limpes, que afastes de nós a ideia errada, a arrogância, todo o complexo de superioridade. Purifica-nos, de maneira que possamos honrar o Teu nome, a sermos verdadeiros discípulos, não no engano, não na hipocrisia, mas na verdade. Limpa-nos pelo Teu poder, todo o poder que Tu tens. Entregamos-nos a Ti e fazemos-lo em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Nós temos uma folha que foi distribuída, que é o Pacto das Igrejas Batistas. Habitualmente nós lemos-lo no primeiro domingo do mês, mas por lapso, o domingo passado, não o lemos. E eu quero convidar, antes mesmo de termos a sequência do culto, que possamos ler. Quem não tem esta folha pode juntar-se a alguém que tenha recebido e vamos ler. Eu sei que alguns têm nas Bíblias, mas se os irmãos concordarem
E enquanto membros de igreja, nós vamos ler o pacto. Diz assim, e podemos ler todos juntos, está bem? Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes como corpo de Cristo, corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. E agora vamos ler juntos. Comprometemo-nos auxílio do Espírito Santo, a andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da Igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do Evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar a condenar todos os vícios, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar pelos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares na nossa conduta e ser diligentes, a evitar a detração, difamação e a ira, sempre em tudo e expansão do reino de nosso Salvador. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a buscar, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, comprometemos-nos, quando sairmos desta localidade para outra, a unirmos-nos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da Palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até à morte. Amém. Vamos orar enquanto escutarmos o poslúdio. Vamos ficar em oração com o nosso Deus.